Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, na nossa meditação, vamos refletir um pouco sobre esta data que já se aproxima, o dia 14 de fevereiro, né? Para nós que participamos aqui, né, num centro do Opus Dei, é uma data muito importante. Muito importante porque foi nesse momento em que Deus fundou, né, a seção feminina do Opus Dei. É uma data fundacional. 14 de fevereiro de 1930. E em que consistiu o fato fundacional, né? Olha, poderíamos responder essa pergunta de um modo muito conciso, muito enxuto, né? Dizendo assim, olha, São José Maria entendeu que Deus, né, também chamava as mulheres para serem e fazerem o Opus Dei. Não só os homens. E isso é muito significativo, porque, né, dias antes do 14 de fevereiro, né, no comecinho de fevereiro, na semana anterior, uns dias antes, São José Maria tinha dito, né, nunca, nem de brincadeira, haverá mulheres no Opus Dei. Eu tinha tirado a foto aqui do livro, onde é que aparece essa frase, né? Que eu falei meio que de memória, falei a ideia dela, né? Mas essa frase aparece na biografia, né, sobre o fundador do Opus Dei, né, no primeiro volume, né? Na página 298, 298, depois quem quiser conferir, vai lá. Aqui está a frase, por aí, 298, 297, por aí, né? Então, ali está, né, essa parte, né, sobre o 14 de fevereiro, né? São José Maria tinha dito, olha, mulheres no Opus Dei de jeito nenhum, né? Só que Deus, né, porque o Opus Dei é uma instituição divina, né, iniciativa de Deus, é Deus quem conduz o seu instrumento, que é o fundador, né? Então Deus deu um jeito de mostrar para São José Maria, que então era o Padre José Maria. O Padre José Maria entendeu que Deus também chamava as mulheres para serem do Opus Dei, para fazerem o Opus Dei, né? Quer dizer, uma única instituição com homens e mulheres, né? E isso para aquela época não era nada habitual, né? Em 1930, né? Quer dizer, as instituições na Igreja Católica eram quase que exclusivamente, né, na sua, né, vamos usar a palavra, né, na sua totalidade, né, ou quase, né, praticamente as instituições da igreja eram ou para homens ou para mulheres.
Então, São José Maria estava convencido de que o Opus Dei era para homens, né? A partir do ano 2 de outubro de 1928. Né? Ele estava convencido, não, isso daqui é para os homens. Né? E não pensava em fazer apostolado com as mulheres, né? Para que fossem do Opus Dei, para que fizessem o Opus Dei. Né? Mas, um ano e meio depois, né, do 2 de outubro, né, São José Maria, ele entende que Deus também queria o Opus Dei para as mulheres. E como foi? Como foi que Deus, né, vamos dizer assim, conversou com José Maria Escrivá? Ele mesmo relata como foi isso. No dia 14, que está lá na biografia recolhido, essas palavras estão recolhidas na biografia, nesse volume que eu acabei de citar, né, nessas páginas aí, 290, 298, por aí. No dia 14 de fevereiro de 1930, né, eu celebrava a missa na capelinha da velha Marquesa de Onteiro, mãe de Luz Casanova, a quem eu atendi espiritualmente enquanto capelão do patronato dos enfermos. Né? Durante a missa, imediatamente depois da comunhão, toda a obra feminina, né? Ele não usa, né, nenhum verbo, né? Ele só fala assim, né? Toda a obra feminina, tipo assim, apareceu, depois da comunhão. Não posso dizer que vi, mas sim que captei intelectualmente, com detalhe, e depois acrescentei outras coisas ao desenvolver a visão intelectual, o que havia de ser a seção feminina do Opus Dei. Então, olha como Deus faz as coisas, né? E praticamente essa é uma das primeiras vezes que Deus volta a se manifestar, depois do 2 de outubro. São José Maria ficou praticamente um ano, né? Um pouco mais talvez, né? Sem ter muitas luzes de Deus. Né? Deus o deixou meio que às cegas. Né? E aí no ano 1930 Deus começa, né, a dar mostras de que, estou de volta, né? Nessas inspirações, nessas luzes, né? Quer dizer, São José Maria também entendeu isso como, olha, é Deus que está fazendo o Opus Dei, não sou eu. A obra é de Deus, porque, olha, se Deus não me dá luz, eu não sei para onde que eu vou. Né? Eu não sei como fazer isso, né? Então, olha, São José Maria, ele mesmo diz, olha, qual foi o lugar, né? Foi no oratório da casa da Marquesa de Onteiro, né? Em qual situação? Celebrando, enquanto celebrava a missa, né? Momento exato, depois da comunhão. Olha como que isso daí marcou a alma do nosso padre, né? Puxa vida, isso daqui marcou meu coração, marcou minha vida, marcou minha alma, né? Quer dizer, eu não vou esquecer esse momento, né? E também numa meditação lá em Vila Tevere, né, que é a sede central do Opus Dei, né, ou seja, em outra ocasião, ele também relata esse acontecimento. Ele diz assim, né, ia à casa de uma senhora idosa, com 80 anos, que se confessava comigo, para celebrar missa naquele oratório pequeno que tinha. E foi ali, depois da comunhão, na missa, que veio ao mundo a sessão feminina. Depois, a seu tempo, fui correndo, né, acudir ao meu confessor, né, que me disse, isto é tão de Deus como o resto. Impressionante. Né? Quer dizer, São José Maria botava as coisas por escrito, né, no seu diário espiritual, vamos chamar assim, né? Os seus escritos íntimos, né? E todos esses escritos, né, ele passava para o confessor dele, né, para que o confessor visse, quer dizer, está de acordo? Está no caminho certo? Quer dizer, isso daqui é de Deus mesmo? Ou isso daqui é da minha cabeça?
né? Então São José Maria passava todas as coisas para o seu confessor, para o seu diretor espiritual, né? E ele, né? E o diretor espiritual disse isso, né? O seu confessor, o seu diretor espiritual disse, olha, isto que você me mostra aqui, né? Essa sessão feminina, é tão de Deus quanto o resto, né? Como o resto. Ou seja, nesse dia, 14 de fevereiro de 1930, aparece algo novo, né? Mas não é uma instituição diferente. Daí o título da nossa meditação de hoje, se não me engano, né? Novas luzes. Quer dizer, algo novo, novas luzes. Mas não é uma instituição diferente, né? Não é um outro Opus Dei. É o mesmo. Né? É uma luz de Deus que amplia, que mostra para o fundador, ou que amplia para o fundador o horizonte, né? O alcance. Quer dizer, aquilo que Deus, né? É Deus falando com ele, olha, aquilo que eu te mostrei no dia 2 de outubro de 1928, né? A mesma coisa para as mulheres. Né? Dobrou o trabalho. Né? Dobrou não, porque eu acho que vocês são um pouco mais do que os homens, né? Acho que é 52% de mulher e uns 47% de homem, né? Estou arredondando. Eu já sei que a conta não deu 100%. Foi de propósito, só para ver quem estava atenta, né? O pessoal lá em casa nem percebeu, o pessoal da internet nem está ainda o quê? Em 14 de quê? De fevereiro de 1930. Aí estamos, né? Então, bem, isso hoje, né? Porque lá na época o que era o Opus Dei? Era só o fundador. Em 1930, um ou outro, né? Mulheres, obviamente, nenhuma, porque estava começando, né? Tinha acabado de enxergar aqui. E é impressionante, né? Quer dizer, o fundador, né, dias antes diz, nunca haverá mulheres no Opus Dei. Nem de brincadeira. Né? Porque o fundador, ele também tinha um certo, né, pudor a fundar algo, né? Então, durante muito tempo, né, até praticamente o 14 de fevereiro de 1930, o fundador do Opus Dei, ele ficava procurando alguma instituição na igreja que fosse parecida com aquilo que Deus mostrou para ele. Porque ele estava convicto de que, olha, se eu encontrar alguma coisa que se parece com aquilo que Deus me mostrou, pronto, eu não preciso fundar nada. É só eu pedir para ser lá da instituição correspondente. Né? Então, nessa época que ele escreve que nem de brincadeira haveria mulheres, é porque ele vê uma instituição que ele acha, a princípio, que poderia ser, né, aquilo que Deus mostrou para ele. Só que olha que interessante, ele viu que essa instituição era para homens e mulheres. Aí ele conclui, não, então não é o que Deus me pede, porque tem mulher. Né? Não é o que Deus me pede, né? E dias depois Deus fala, não, né? Achou, quer dizer, achou não, chegaram, né? Chegaram as mulheres, aqui estão, né? É impressionante, né? Como é que Deus vai fazendo as coisas, né? E como que São José Maria... Como que o padre José Maria foi dócil. Quer dizer, ele viu que, Deus me pede para estender, né, esse mesmo Opus Dei, né, eu tenho que ampliá-lo. Né? As mulheres cabem aqui, então, bora trabalhar em dobro, né? Vamos estender isso daqui, né? Essa docilidade dele, de uma vez que Deus mostra, mergulha de cabeça, né? Mergulhou de cabeça para fazer a vontade de Deus, né? E aí fica muito claro essa total continuidade, né? Quer dizer, o 14 de fevereiro de 1930 não é algo diferente do 2 de outubro de 1920, é a mesma coisa, só que dirigida às mulheres. Mas é a mesma coisa, é a mesma instituição, o mesmo carisma, a mesma vocação. Quer dizer, São José Maria, em muitas tertúlias, né, ele respondia às pessoas, no caso as senhoras, né, e inclusive as mulheres casadas, né, que são do Opus Dei, né, as supernumerárias, o fundador virava para elas e, né, algo que hoje está aí na internet, né, no site do Opus Dei, está tudo lá escrito, bonitinho e tal, mas que
que muita gente até se espantava, né? Falava, olha, você, né? Quer dizer, a senhora, né? Casada, com seu marido, com seus filhos, com a sua profissão, quer dizer, você tem a mesma vocação que a minha. Nós temos a mesma vocação, né? Ao Opus Dei, é a mesma vocação, é o mesmo carisma, né? Para todos, né? Sacerdotes e leigos, homens e mulheres, né? Para todos, a vocação é a mesma, o carisma é o mesmo, a espiritualidade é a mesma. Então, 14 de fevereiro não é uma nova fundação, é uma continuidade, é uma extensão, é uma ampliação daquilo que Deus já tinha, né, criado no dia 2 de outubro. E a mensagem é a mesma. Qual é a mensagem, né? Resumindo bastante, né? Qual que é a mensagem do Opus Dei? Né? É o chamado à santidade na vida cotidiana, ou seja, no meio do mundo, né? Os leigos, né, e os sacerdotes seculares, não vou entrar nesse capítulo, hein? Só vou citar. Os leigos e os sacerdotes seculares, né, somos chamados à santidade. Todos somos chamados à santidade, né? No exercício das nossas funções, das nossas tarefas, né, no nosso estado, né, no nosso estado de vida, né, no meio do mundo, na nossa vida cotidiana, né? Então essa é a unidade vocacional, essa é a unidade de carisma, né? Essa unidade, né? O espírito do Opus Dei, a espiritualidade do Opus Dei é essa, né? Para todos, para todos. Por isso que São José Maria insistia, só há uma única vocação no Opus Dei, né? Há modos distintos, né? Quer dizer, circunstâncias pessoais distintas, é óbvio, né? Sacerdotes e leigos, homens e mulheres, né? O que faltou? Solteiros e casados, né? Faltou mais alguma coisa? Viúvos, pronto, né? Quer dizer, mas o espírito é o mesmo. Circunstâncias distintas, mas o carisma é o mesmo. Por isso que quando São José Maria se referia ao 14 de fevereiro de 1930, ficava claro, né, que a missão a qual Deus, né, chamava as mulheres era a mesmíssima, a que chamava os homens. A mesma coisa, né? E São José Maria às vezes expressava isso com frases sintéticas e muito expressivas, né? Por exemplo, né, ele dizia assim: Deus nos escolheu desde toda a eternidade para realizar esta obra divina em todo o mundo. Deus nos escolheu desde toda a eternidade. Quer dizer, é uma escolha divina, é um chamado divino, né? Por isso que também, parênteses, lá vou eu, parênteses, que ninguém se inquiete, né, por ter ou não ter vocação ao Opus Dei, porque é um chamado de Deus, é um chamado de Deus, né? Então seria muita pretensão nossa obrigar Deus a nos dar uma vocação. A gente tem que discernir qual é a vocação que Deus nos dá. Mas é diferente, né? Discernir a vocação é diferente de dizer para Deus qual que tem que ser a vocação, né? Por exemplo, além do ser ou não ser do Opus Dei, né? Meu Deus, o senhor tem que arranjar um marido, hein? Olha o tipo de pressão psicológica com Deus, mas não funciona. Com Deus não funciona, gente. Pode tirar o cavalinho da chuva. Brincadeiras à parte, né? Quem somos nós para dizer para Deus qual que deve ser a nossa vocação, hein? Eu acho que a nossa postura tem que ser outra, hein? É uma postura de quem descobre, né, o que Deus quer da gente, né? Em outras ocasiões, São José Maria explicava com mais detalhes, né, o objetivo do Opus Dei, né? Como, por exemplo, né, no 25º aniversário da fundação da Seção Feminina, em 1955. Agora eu acertei na conta, né? Ele dizia assim, olha,
numa meditação. Esta é a finalidade do Opus Dei. Eu já lhes disse 1000 vezes, e vocês aprenderam muito bem, que a atividade da obra, a atividade do Opus Dei, se resume em dar doutrina. E quem frequenta o Farol aqui há mais tempo já sabe. Meditação toda semana, aulas de doutrina, círculos ou aulas de formação, palestras culturais, palestras espirituais, palestras profissionais, quer dizer, é dar doutrina, é dar formação, é tentar nos ajudar, né, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, né? Então, todo o tema, né, que a gente até já meditou aqui, numa meditação aí para trás, né, no como que a gente recebe essa formação, né, porque não basta estar aqui, né, igual coruja, né, presta uma atenção, né, mas será que está processando? Será que está assimilando alguma coisa, né? Não basta, quer dizer, receber doutrina não é só escutar as coisas, é processar, é pensar, é rezar, é trabalhar aquelas ideias dentro da cabeça e do coração. Volto para o texto de São José Maria. Então, já disse, vocês aprenderam que a atividade da obra se resume em dar doutrina. Que a nossa deve ser uma luz que ilumine as inteligências com o brilho dos ensinamentos de Cristo. Luz, sal, que preserve da corrupção os costumes das pessoas. Hoje, desejo lembrar as mesmas coisas, embora com outras palavras. E aí ele diz assim, que o objetivo do Opus Dei é tornar amável o caminho da santidade para as almas. Olha que interessante, né? Quer dizer, qual que é o objetivo do Opus Dei? Tornar amável o caminho da santidade para todos. Para todos. Quer dizer, que todos possam, né, que todas vocês, que todos nós, né, possamos descobrir qual é o caminho, qual é o meu caminho, o caminho de cada um, de cada uma. Né? Qual é o meu caminho, o caminho que me leva ao céu, né? O meu caminho de santificação. Né? E claro, tornando esse caminho amável, né? Digno de ser amado. Né? Quer dizer, como que a gente apresenta, né, a santidade? Né? Primeiro para nós mesmos, né? Como é que a gente assimila isso? E como é que a gente apresenta isso para quem está perto de nós? Né? Como é que a gente fala desse plano de Deus? Né? Quer dizer, Deus nos quer santos. Né? Como é que a gente apresenta esse ideal de vida? Né? Para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, amigas. Né? Quer dizer, aqui no Opus Dei, a gente tenta, pelo menos, né? Tentamos, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta tornar esse caminho amável, digno de ser amado. Né? Quer dizer, que a gente ame esse caminho, né? Que a gente descubra o tesouro que é esse caminho da santificação. E nessa mesma meditação, né, São José Maria também dizia, no 25º aniversário da fundação da Seção Feminina, com o Opus Dei, podemos dizer que se abriram os caminhos divinos da terra. Ele, Jesus, é tão bom que permitiu a pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades e condições, percorrer, quer dizer, Jesus permitiu que todas essas pessoas, né, permitiu percorrer esse amplo caminho da obra. Homens e mulheres, solteiros e casados, leigos e sacerdotes, saudáveis e doentes, todos com a mesma vocação, com a mesma ambição de serem santos,
com o mesmo dever de fazer apostolado, de acordo com as exigências do estado e da situação de cada um no mundo. Verdadeiramente, termina ele esse parágrafo, com uma exclamação, verdadeiramente abriram-se os caminhos divinos da terra. Deus quis, com a fundação do Opus Dei, para os homens e para as mulheres, Deus quis mostrar para o cidadão, vamos dizer assim, o cidadão comum, o leigo, os sacerdotes seculares, que estamos no meio do mundo. Deus veio dizer assim, olha, vocês que estão no meio do mundo, vocês também são chamados a ser santos. Porque não nos esqueçamos, durante muitos anos, ainda que na Igreja Católica não se negasse que um leigo pudesse ser santo, durante muitos séculos, acabou entrando uma certa mentalidade dentro da Igreja Católica de que, para ser santo de verdade, tinha que ser religioso, tinha que se afastar do mundo. Vocação religiosa é própria, é próprio da vocação religiosa o afastamento do mundo. Essa consagração a Deus, que no fundo é tipo assim, eu me distancio das coisas do mundo. Daí o voto de pobreza, daí o estilo de vida, daí a própria roupa que os religiosos usam. Já é um sinal de, olha, nós estamos, entre aspas, perdoem-me as aspas, estamos em outra vibe. Quer dizer, os religiosos dizem, olha, estamos em outra vibe. Quer dizer, vocês estão aí no meio do mundo, quer dizer, vocês têm que cuidar da família, vocês têm que trabalhar profissionalmente, vocês têm que... vocês são políticos, vocês são empresários, vocês são de tudo. Não, a gente não, a gente se dedica, ora et labora, São Bento, trabalhar e rezar, ou rezar e trabalhar, quer dizer, a gente só reza e trabalha, dentro do convento, e pronto, e muita oração, e muito trabalho, e muita oração, quer dizer, fora do mundo, entre aspas, fora do mundo, porque eles continuam na Terra, não mudaram de planeta, mas a gente se entende, Quer dizer, então Deus quis mostrar que não, para quem está no mundo, ou seja, para quem não é religioso tecnicamente falando, quer dizer, para quem não é de uma instituição religiosa, mas que é católico, quer dizer, esse católico que está no meio do mundo, ele é chamado por Deus a ser santo. Então, por isso que São José Maria fala, abriram-se os caminhos divinos da terra. Quer dizer, os caminhos da terra são divinos. E que o leigo, entre aspas, comum, tinha se esquecido disso. A própria igreja tinha se esquecido um pouco disso. Muitos clérigos não pensavam que os leigos pudessem, de fato... Quer dizer, na teoria sim, mas na prática... Que negócio, não, na prática não dá para ser santo, Quer dizer, se não for para o inferno já é lucro, Quer dizer, também é uma concepção meio equivocada, porque quem está no céu é santo. Então, se não for para o inferno, então significa que é santo, justamente, Só que, claro, se perdeu muito isso, Então, quer dizer, Deus vem com essas luzes fundacionais, Deus mostra para São José Maria e mostra para toda a igreja, que os caminhos da terra, os caminhos da santidade estão abertos. É o que Deus nos pede. Sede santos. É o que Jesus ensinou. É o que Jesus recordou. Sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. Então, quer dizer, esse carisma do Opus Dei é um carisma evangélico, é um carisma do Evangelho. Jesus já tinha falado isso há 2000 anos. São José Maria não criou a santidade para os leigos. Ele só recordou uma coisa que estava meio esquecida. Mas que, repito, nunca tinha sido negada pelo magistério da igreja. Mas que estava lá meio que... estava lá meio que de escanteio. E que, com São José Maria e tantos outros, no século passado,
Quer dizer, o papel do leigo adquiriu, né, realmente o seu lugar, a sua importância. 14 de fevereiro é um dia de ação de graças, né, por tudo isso e tantas outras coisas, por tudo isso que comentamos aqui hoje na nossa meditação, né, e por tantas outras coisas. Quer dizer, puxa vida, a gente eleva o coração a Deus, né, queremos elevar o coração a Deus agradecendo, né, como quem diz assim, Papai do céu, obrigado, obrigada, né, pelo Senhor ter criado o Opus Dei, né? Que bom, né? Que bom que temos aqui na Terra essa ajuda. Bem, como toda instituição da igreja, hein? Claro, tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Não sei se vocês já perceberam que eu tenho uma sardinha, entre aspas, né? Então, claro que eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? E que cada instituição faça o mesmo. Não é ruim, né? O franciscano também, o jesuíta, o beneditino e a galera do Opus Dei, puxando a brasa para a sua sardinha. Não tem problema, né? Seria esquisito, né? Que a gente jogasse a própria brasa para o outro. Não, assume a responsa, quer dizer, né? Vamos, né? Então, olha, agradecemos a Deus, né? Brincadeiras à parte, mas, sobretudo, ó, gratidão. Né? Elevar o coração a Deus, né? Agradecendo ao Senhor pelo Opus Dei, e olha, e por que não, hein? Rezando, né? Rezar por esse povo do Opus Dei, né? Que a gente precisa de ajuda, né? Essa missão aqui que Deus nos confia, né? Vocês sabem, né? Não é fácil, né? Quer dizer, não é melzinho na chupeta, né? Quer dizer, não é, desculpa, vou usar uma expressão que São José Maria usava, não é o Monte Tabor, é o Monte Calvário, né? Quer dizer, no Monte Tabor, Jesus se transfigurou, a glória de Deus, não sei o quê. No Monte Calvário, Jesus foi crucificado. Então, São José Maria costumava dizer, olha, o Opus Dei é Calvário, não é Tabor não, tá? É Calvário. Então, quer dizer, tem suas dificuldades, né? Como qualquer vocação, como qualquer caminho, e é uma... né? Então, olha, é o que eu sugiro, que eu peço, né, que vocês, né, se unam a essa ação de graças do dia 14 e nessa petição, né, por todos do Opus Dei, né, começando lá pelo prelado, é óbvio, né, mas por todas as pessoas do Opus Dei, né, e por todas aquelas que virão. E dito isso, melhor terminar a meditação. Pedimos a Nossa Senhora, Maria Santíssima, né, por essa obra, para que de fato seja obra de Deus. Né? Que nós, né, esses instrumentos humanos, que a gente não atrapalhe, pelo contrário, que a gente ajude para que a obra seja cada vez mais de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.